Então, estamos começando este curso de 20 aulas sobre psicoterapia breve. Na realidade, uma versão da psicoterapia breve, conforme eu fui desenvolvendo ao longo desses 45 anos de trabalho. Esse trabalho de desenvolvimento das aulas fica melhor não falando sozinho, então eu escolhi e convidei para ser meu interlocutor um jornalista, que é o Carlos Moraes, que está aqui também comigo e vai me acompanhar ao longo dessas 20 aulas, que é uma pessoa que eu conheci ainda em meados dos anos 70, ou seja, nós estamos circulando mais ou menos pelo mesmo território há 35 anos, né? E eu conheci quando ele ainda trabalhava na Editora Abril, né? E me convidaram, ele mesmo foi um dos que me convidou para escrever uma série sobre sexo e amor na revista Capricho. Depois fizemos outros trabalhos juntos, nos afastamos, nos aproximamos, e na hora de fazer isso, que para mim é uma espécie de inventário ou de autobiografia profissional, eu achei que ele seria talvez a pessoa mais indicada para me acompanhar, para me questionar e para fazer o papel aqui de uma plateia, quer dizer, o papel do interlocutor que questiona, que duvida, que pergunta e que vamos dizer, dar um pouquinho mais de animação e ênfase para esse trabalho. Então, Moraes, então vocês todos que estão acompanhando este curso, que eu pretendo que seja muito esclarecedor e muito útil para quem, principalmente para os jovens terapeutas, eu vou começar pelo começo, ou seja, eu vou começar citando o Michel Onfray, que é um filósofo contemporâneo que tem 50 e poucos anos, é francês, um cara muito produtivo, muito prolixo e hoje bem conhecido na França. E ele é um filósofo de descendência do Nietzsche, ele é um nietzscheano, como ele mesmo se denomina. E ele começa o livro dele falando, um livro que existe em português, que se chama A Potência de Existir, citando uma frase do Nietzsche que no fundo significa o seguinte: ninguém vai muito além da própria biografia. Ou seja, nós, na realidade, conseguimos contar mesmo a nossa própria história, não é? E quando a história da gente interessa a mais pessoas, ou é mais parecida com mais gente, então vale a pena ser registrada, vale a pena ser registrada, inclusive em livro, ou hoje em filmes e vídeos e imagens, porque pode, obviamente, coincidir em muitos aspectos com a história e com a biografia de outras pessoas. Onfray começa o livro dele contando a história dele, e eu vou começar este curso contando a minha história. Não a minha história pessoal, mas a minha história intelectual. Eu entrei na Faculdade de Medicina em 1961. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu fiz o vestibular. Eu era um aluno aplicado, mas não aplicadíssimo no colegial, mas no último ano, talvez um pouco desafiado até pelo temperamento meio cutucador do meu pai, que me achava que eu não ia conseguir entrar no vestibular, era um vestibular muito exigente, o de medicina. Eu acabei conseguindo entrar na faculdade bem mocinho. Na mesma época, eu fiz também vestibular para o curso de psicologia, que era o segundo ano de psicologia na Universidade de São Paulo. Estava nascendo o curso de psicologia. Até então, ele era uma espécie de derivativo pós-graduado do curso de filosofia. Existia curso de psicologia em São Paulo naquela época só na Universidade Católica e só para moças. É muito engraçado, porque era no Instituto Sede Sapiência e era dirigido pela Madre Cristina, que foi uma senhora, uma psicóloga, uma personagem importante da cidade naquele tempo. Então é gozado para os jovens às vezes terem uma ideia que no ano de 1960, portanto há 50 anos atrás, a psicologia era uma profissão ainda nascente e feminina, já nasceu meio feminina, não é? Eu fiz vestibular, fui aprovado nos 2 vestibulares e decidi fazer medicina. Isso só para dizer que eu já entrei na faculdade com o intuito de fazer a especialidade de psiquiatria, não é? Tinha razões para isso, meu pai era médico, isso me estimulou a fazer a medicina. Tinha problemas familiares de pessoas doentes de doença mental grave também na família, o que me estimulou e me amedrontou talvez até em relação às doenças e que me criou uma atmosfera que me levava a ter interesse em conhecer psicologia melhor
para talvez me safar. É um mecanismo que se chama contrafóbico. O indivíduo que tem medo de avião vira piloto de avião para poder dominar a máquina, para ver se consegue vamos dizer, não ficar ele mesmo louco. Não é? Então eu fui estudar e dessa maneira me formei, dessa maneira também eu terminei o curso, fiz um curso razoável. Na época também quem ia fazer psiquiatria fazia um curso médico um pouco menos bem feito do que eu fiz. Não fiz nenhum aluno brilhante, mas não relaxei com o curso. Comecei a residência em psiquiatria e comecei junto e concomitantemente a fazer clínica privada. Naquele tempo era... Flávio, como eu tenho uma visão orgânica geral do curso, e eu sei que mais tarde virá uma análise bastante pessoal, interessante, até severa, da psicanálise clássica, da própria figura humana e profissional do Freud, eu te perguntaria se tu, durante esse curso de medicina, ou logo após, tu te submeteu a uma análise, e clássica como era na época, a psicanálise? Então, eu esqueci até de registrar. Durante o curso de medicina, como eu tinha, claro, já para mim a ideia de que eu ia fazer psiquiatria desde o começo, e tinha os problemas de ordem pessoal que me estimulavam a isso, eu fui fazer análise como paciente e fiz durante 4 ou 5 anos durante o curso. Num outro período mais tardio, em que eu estava talvez passando por uma outra fase, aí já talvez no ano de 69 ou 70, eu já formado, voltei a fazer mais um ano com um outro profissional. Foram 2 profissionais e eu então tenho boa experiência como paciente deitado no divã. Naquele tempo eram consultas pelo menos 3 a 4 vezes por semana e 4, 5 anos de duração. Nesse tempo, hoje, os próprios psicanalistas reduzem um pouco, porque ninguém mais tem toda essa energia, né? Eu queria sutilizar um pouco, até com certa maldade a pergunta. Nessa época, submetido à análise, tu já sentiu na própria carne, ou até na própria alma, uma certa desconfiança, uma certa suspeição quanto ao método clássico da psicanálise? Não, eu não saberia responder isso. Eu na verdade, não fiquei fã. Aliás, eu nunca consegui ficar fã, assim, apaixonado de escola, não. De nada e de ninguém. Essa é uma das características. Eu me formei, eu comecei a clinicar. Na época, eu fui muito bem como clínico, por uma razão mais ou menos óbvia para a época e um pouco derivado, talvez, de eu ter um certo dom para a clínica, né? Uma facilidade no atendimento. Eu era muito jovem, tinha 24 anos de idade. Mas também era uma época em que começava a ficar bacana que o médico fosse jovem, porque começou a se desacreditar dos mais velhos. Descrédito isso que, aliás, persiste cada vez mais, né? Mas o que é fato é que estavam nascendo as empresas de atendimento em massa, estavam nascendo as firmas de convênio médico, etc. E os médicos mais velhos, São Paulo tinha poucos médicos, necessitava de muito mais, então os médicos mais velhos tinham pouco interesse nesses convênios e os jovens é que atendiam os convênios e isso ajudou a fazer clínica. Aliás, foi por esse intermédio mesmo que eu comecei a atender a Editora Abril, na época em que a Editora Abril praticamente era só Pato Donald e derivados, e depois acabei tendo uma boa parcela dos jornalistas e dos clientes, do pessoal que foi fazendo as outras revistas como clientes numa primeira fase, o que também me ajudou a começar a expandir o meu trabalho. Só retomando as tuas residências, então, foi em São Paulo e depois Londres? Eu fiz residência, concomitante com isso, eu, então, estava fazendo a clínica particular já, quer dizer, isso dava para fazer. E depois disso eu fui trabalhar, saí do HC, o HC tinha uma visão muito organicista, aí era o oposto da psicanálise, porque sempre as coisas, só tinha remédio, só tinha tratamentos mais severos do tipo eletrochoque, insulinoterapia, tentativas de alguma coisa de hipnose, mas muito pouco, e muito medicamento, e nada de psicodinâmica, nada de psicanálise, era o oposto. Então, em São Paulo, gravitava uma corrente, vamos dizer, organicista radical, que dominava as 2 principais faculdades de medicina, e uma corrente psicanalítica que corria em paralelo, fazendo uma escola e uma sociedade tão rigorosa e exigente e tão dogmática quanto a dos psiquiatras clínicos. Eu, pessoalmente, não simpatizei com o dogma
Esse é um problema meu, eu nunca consegui ser um indivíduo que fica muito apegado a uma única doutrina. Então, eu saí do HC e fui trabalhar por um tempo na Santa Casa, que tinha um professor de psiquiatria que era um italiano, chamava Enzo Asi, né? E que aparentemente era um indivíduo menos organicista, e era mesmo, né? E um indivíduo bem falante, um orador muito exuberante e que dava aulas magistrais, mas que, na realidade, também o departamento não caminhava, não andava. Num certo momento, eu lá publiquei, inclusive, o primeiro trabalho meu, vamos dizer, de caráter científico mesmo, que é um trabalho sobre técnica combinada, dinâmica e comportamental, talvez tenha sido o primeiro trabalho desse tipo, no tratamento de impotência sexual masculina. Naquele tempo, disfunção eréctil se chamava impotência sexual. Isso em 1969 para 1970. Então já eram técnicas mistas e já eram terapias breves.